Então vamos às bases legais, a justificativa para o tratamento dos dados. Existe uma base legal, existe uma justificativa para que o tratamento dos dados sejam feitos. Então, para a área de TI é crucial saber que não se pode simplesmente coletar dados. Todas as coletas devem ser justificadas por uma base legal prevista na LGPD. As mais comuns são consentimento do titular, cumprimento de obrigação legal, execução de contrato ou legítimo interesse. Então, o que é o consentimento do titular? É a autorização livre, informada e inequívoca do titular. O sistema deve ser capaz de registrar e gerenciar esse consentimento. A gente entra num site e ele pergunta: você deseja armazenar cookies? E a gente responde sim. Mas o que são os cookies? Alguém para ler? Às vezes o cookie, vamos pegar um exemplo, Globo.com. Ela pergunta dos cookies para que serve? Para ela detectar a nossa geolocalização, para que aqui no Rio Grande do Sul ela consiga direcionar as notícias que interessam para quem mora no Rio Grande do Sul. Provavelmente, se acessar a Globo.com na Bahia ou lá em Goiás, Minas Gerais, as notícias mais abaixo não serão iguais às que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente consentiu que a Globo.com acessasse alguns dados do nosso computador, como a localização, por exemplo. A outra justificativa é o cumprimento de obrigação legal, que é quando uma lei exige o tratamento. Exemplo, guardar logs de acesso por um período determinado pelo Marco Civil da Internet, por exemplo. Então, assim, não sei se ficou claro no início, mas só reforçando, para que na TI alguém colete dados, ela precisa justificar a coleta. E estas quatro que são as justificativas mais comuns. No caso do cumprimento de obrigação legal, por exemplo, tem empresas, por exemplo, as empresas de telefonia, elas são obrigadas a armazenar por uma questão de um futuro, no futuro alguém comete um crime, é preciso ter acesso aos logs, ver o que acessou, o que transmitiu, falou com quem, o que pesquisou. E isso é um armazenamento de dados pessoais justificado pelo cumprimento de obrigação legal. É uma obrigação. Muitas vezes as empresas armazenam não porque querem, mas porque são obrigadas. Execução de contrato é quando os dados são essenciais para um contrato, do qual o titular faz parte, então a gente precisa fornecer. Por exemplo, eu vou assinar um plano, uma assinatura de uma TV a cabo, de uma telefonia, eles vão me pedir o meu CPF, meu endereço, e para que eu firme o contrato, a assinatura do contrato com a empresa, eu preciso fornecer meus dados. Então, justifica-se a entrega dos dados para execução de contrato. A outra justificativa é o legítimo interesse, que é quando o tratamento traz benefícios claros para a empresa e para o titular, sem referir seus direitos fundamentais. Aliás, sem ferir os seus direitos fundamentais. Exige uma análise cuidadosa, não pode ser usado como carta branca. E aqui eu acho essa justificativa bem sensível mesmo, porque vamos ver um exemplo bem prático. Instagram. Instagram é uma rede ou Google, que também tem o seu mecanismo de publicidade dentro do Instagram, dentro de outros lugares, por exemplo. A gente está sempre aceitando coisas, aceita cookie, aceita contrato, quando faz a conta, o e-mail, marca um monte de opção, porque senão não consegue avançar. E em alguns casos, eles vendem a ideia de oferecer anúncios personalizados. Então, para isso, você deixa a gente saber o que você pesquisa, o que você procura, o que você assiste nas redes sociais. Então, a gente faz aquela velha pesquisa sobre um sapato e passa uma semana vendo anúncio de sapato. A justificativa deles é uma melhor experiência, mas na verdade o que eles querem é vender. Então tem uma questão estranha aí no legítimo interesse. E aí, né, só um comentário a mais aqui, que as ações essenciais para a TI é registrar a base legal, logar os consentimentos, documentar a avaliação de legítimo interesse e limitar a retenção.
Então, dependendo da justificativa para coleta de dados, a TI precisa agir. Ela precisa fazer o registro da base legal e logar os consentimentos, ou seja, cada vez que eu marco um aceitar, 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 isso deve ficar armazenado, porque daqui a pouco, por exemplo, voltando ao exemplo do Google oferecendo sapatos depois, ou aliás, todas as redes sociais oferecendo sapatos depois de uma simples pesquisa sobre sapatos, alguém um pouco fora da realidade, entrar com processo sobre dizendo que não autorizou coisa nenhuma. E aí a empresa precisa ter armazenado. Olha, você consentiu, vai estar lá o IP, a hora, o computador, vai ter toda a comprovação de que a pessoa realmente consentiu que seus dados de pesquisa fossem compartilhados com uma empresa dos Estados Unidos. E as pessoas acham que está tudo bem. Então, essas são as justificativas legais. Deixa eu comentar uma coisa. Diga. Isso que tu falaste antes, sobre a questão de a gente fazer pesquisas e depois ficar a semana inteira vendo sobre a mesma coisa, né? Será que isso entra na questão quando, por exemplo, a gente tá com o celular perto e a gente fala sobre algum assunto e aí tu abre tua rede social e simplesmente começa a aparecer sobre aquele assunto que tu falou? Será que a gente pode levar isso em consideração também, a questão do fio da voz, na questão sonora? Olha, esse é um dos maiores mistérios da humanidade contemporânea. Pois é, que tem a inteligência artificial. Será que a gente pode incluir nisso já É isso? uma das maiores dúvidas, porque já li empresas justificando que, na verdade, é um sistema de dedurar das redes. Por Uhum. exemplo, numa conversa entre amigos, se fala de um assunto e aí ali naquele eixo, naquele triângulo de antenas, pesquisa sobre o que foi falado. Isso. E aí a pessoa que está dentro daquele eixo, porque também a gente trabalha com triangulação de antenas, né? Tem dois tipos de Uhum. geolocalização. O GPS, propriamente dito, no celular, e a triangulação de antenas. Então, se muita gente está pesquisando sobre determinado assunto numa região, começa a aparecer aquele tipo de coisa. Mas é muito estranho. É muito estranho e não tem resposta. Não tem Eu já percebi resposta. isso, sim. É até preocupante. Tem um caso bizarro, um escândalo que apareceu um tempo atrás dos aspiradores de pó. Uhum. Esses automáticos, eles filmam as pessoas. Nossa, que medo. Eles filmam porque eles têm sensor de movimento, eles têm sensor de presença e eles filmam. E aí vazou uma imagem, uma dessas empresas que fabrica aspirador de pó, ela teve uma invasão, foi invadido o servidor deles e aí vazaram fotos e a foto que mais chamou a atenção era a pessoa sentada no vaso, no banheiro, né? Sim, sim. Mas E daí entra aquela questão, não era só sensor de movimento, na verdade, quando alguém não, hackeia, pode fazer outros tipos de não, mas movimentação, de vídeos, áudios. não era hack, Ah, não era não? hack. Não, a própria empresa estava coletando sem o devido consentimento. Entendi, entendi. Era Nossa, roubo, era que horror. roubo. Essa questão da. Eu não sei porque já. É que também 2018 foi um ano complicado, mas já nessa época eles já eram para ter forçado a regulamentação das Big Techs aqui, porque a gente não sabe o que eles fazem. Agora mesmo eu tô com a câmera ligada, a câmera está usando o Teams, só que o Teams pertence à Microsoft. A Microsoft está lá em Seattle. Eu não sei o caminho Sim, que a minha imagem está percorrendo. claro. Então, eu estou borrando aqui o fundo, mas eu estou borrando para vocês. A Sim. Microsoft deve ter uma camada que enxerga isso aqui sem o borrão. Então, eles coletam muitos dados comportamentais, eles fazem muita engenharia social sem a gente saber. Sim. Acho que tem muitas camadas ainda, né? Pelo menos com as grandes empresas. As empresas brasileiras, como as universidades mesmo, elas são obrigadas a se adequar à lei. Uhum. E agora, essas empresas americanas que não tem nem servidor no Brasil, a gente não sabe nem o que elas armazenam, né? A gente não tem Sim. controle nenhum, nenhum. E essa do microfone é uma loucura. Eu uso o Gemini do Google e volta e meia eu Uhum. falo alguma coisa, eu não sei o que que eu falo que ela começa do nada. Este conceito, do nada. Isso Ou já seja, tá ouvindo o aconteceu. tempo todo. Tá ouvindo o tempo É, todo. verdade. Temos que nos É cuidar. perigoso. Isso. Eu vi que eu repeti o slide aqui. 2 vezes o mesmo. 2 vezes o mesmo.